Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Efésios. A Epístola que São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, leremos o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Oremos. Senhor, agora que estamos diante da Santa Palavra, rogamos que o Espírito nos ajude na compreensão das verdades espirituais e a aplicá-las à nossa vida para edificação e consolo da Igreja. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos avançando nessa série de sermões em Efésios e hoje nos detemos, no segundo momento, aqui no verso 11 do capítulo 4. Próximo domingo, haveremos de retornar novamente a este texto para meditarmos nele. E temos visto aí como tema, nesse trecho, os ofícios de fundação da igreja, Efésios 4, 11. Ontem nós tivemos um passeio realizado pela Sociedade Auxiliadora Feminina a um clube local de Brasília. Na semana, se não me falha a memória, quarta ou quinta-feira, o presbítero Elias me procurou e perguntou-me sobre se eu tinha verificado como estaria o tempo. Falei: não, Elias, eu não olhei. Então, na sexta-feira, eu dei uma olhada e falei: olha, a previsão é de chuva. E na sexta-feira mesmo eu tinha estado na região do Lago Sul e havia chovido logo cedo de manhã. Quando eu cheguei lá no sábado de manhã, o tempo estava firme. Ao que o diácono Eugênio, quando veio falar comigo, falou: nós temos até meio-dia. A previsão é que depois de meio-dia tem chuva. Bom, o resultado é que nós estamos bem queimados, eu, o diácono Felipe e outros que não se protegeram do sol, que foi escaldante. Eu estou queimado literalmente, a pele está avermelhada e ardendo. As nossas previsões, as previsões dos institutos de meteorologia falharam. E apesar da chuva que tem acontecido esporadicamente nesses dias, o sábado foi livre de chuva. Quando nós pensamos em previsão, em prever o futuro, saber o futuro, uma primeira verdade já nos é notória: nós não conhecemos o futuro. E a Bíblia proíbe claramente a vidência. Prever e ver o futuro não está falando de previsão meteorológica. Ela está falando daquela ideia de querer saber o que vai acontecer no amanhã. E hoje nós vamos tratar sobre este tema. Poucos assuntos contribuem tanto para a divisão de igrejas. Isso desde o segundo século da era cristã. Pelo menos a partir de Montano, talvez a partir de Corinto, e depois você pode ler a primeira e segunda epístola aos Coríntios. Os dons espirituais têm parecido ser mais fonte de embaraço do que de encorajamento para a igreja cristã. Atualmente, Wayne Grudem tem se revelado um cuidadoso e marcante expoente da corrente pentecostal. E aqui eu já faço uma nota: o Pentecostes é uma festa judaica registrada no Antigo Testamento. O texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, não trata dela, ele simplesmente usa como parâmetro histórico. O texto declara que, tendo acabado a festa de Pentecostes, então o pentecostalismo não se refere à festa de Pentecostes, nem o texto de Atos dos Apóstolos fala sobre a festa de Pentecostes. Há um registro de que tinha acabado de acontecer a festa de Pentecostes. Sobretudo por causa da popularidade da sua teologia sistemática. Os capítulos 52 e 53 são especialmente separados para o assunto. Nesse último, o capítulo 53, são debatidos especialmente os dons de profecia e línguas. Então, algumas correntes sobre o assunto hoje são, em primeiro lugar, o restauracionismo. O termo restauracionismo é usado significando a crença em que Deus está restaurando, nos dias de hoje, uma igreja semelhante à do primeiro século, segundo o modelo lá do livro de Atos dos Apóstolos. Então essa corrente defende que hoje, nos dias atuais, Deus está reavivando, trazendo de volta aquela primeira igreja lá de Atos dos Apóstolos.
Depois vem o termo continuacionismo, que significa a crença que todos os dons espirituais do Novo Testamento continuam à disposição para o uso da igreja atual. Os continuistas declaram que todos os dons que estão presentes no Novo Testamento estão na igreja dos nossos dias. E por último, vem a corrente do sensacionismo. O termo sensacionismo indica a crença de que os dons espirituais citados no Novo Testamento estão ligados não apenas ao serviço dos crentes em geral, mas também ao serviço dos ofícios de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, citados, por exemplo, lá em Efésios 4:11. O presbiterianismo é cessacionista. O entendimento da Igreja Presbiteriana do Brasil quanto aos ofícios e dons espirituais é cessacionista. Isso é confirmado pelas seguintes evidências. Primeiro, a Confissão de Fé de Westminster. Ela é cessacionista, como lemos logo em seu início. E isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus à sua vontade, a seu povo. Então, a Confissão de Fé de Westminster, que dirige a fé presbiteriana, no início dela, ela começa dizendo que é indispensável a Escritura Sagrada como a única forma de Deus se revelar, e que as formas que outrora ele utilizou cessaram. Também há um outro documento, a forma de ordenação de ministros do Evangelho, o Manual do Culto, na página 79, diz assim: os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, de curar e fazer milagres, foram oficiais extraordinários empregados, a princípio, por nosso Senhor e Salvador, para reunir seu povo de entre as nações, conduzindo-o à família da fé. Esses oficiais e dotes miraculosos cessaram há muito tempo. Veja que o que a forma de ordenação dos ministros do Evangelho declara é que cessou os dons e os ofícios extraordinários. Não é que Deus não faça milagres, Deus continua fazendo milagres, mas Ele não concede mais como dons nem como ofícios. Ainda a Confissão de Fé de Westminster, falando das Sagradas Escrituras, na seção 6, declara: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm que ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Veja que a Confissão de Fé, na primeira parte, declara que a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. O sola Escritura, defendido pela Reforma Protestante, lá em Lutero, no século XVI, começou então um novo momento na história da igreja cristã, em que a única regra de fé e prática deve ser a sagrada palavra de Deus. Então, quando a Confissão de Fé diz que nenhuma nova revelação ou tradição dos homens pode ser admitido, ela está dizendo que só a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Então, a pergunta que precisamos responder é: profeta era um dom espiritual? Será que o profeta citado no verso 11 pelo apóstolo São Paulo é um dom espiritual? Em primeiro lugar, o ofício. O profeta
possuía dois elementos, diz Berkhof. As passagens, Êxodo 7:1 e Deuteronômio 18:18, abra sua Bíblia. O segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 7, o verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta. E o quinto livro da lei de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 18, verso 18. Deuteronômio 18:18. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Esses dois textos, diz Berkhof, indicam a presença de dois elementos na função profética. O primeiro é o elemento passivo e o outro é o ativo. Um é receptivo e o outro é produtivo. Para Luiz Berkhof, o que esses textos estão dizendo, tanto o Êxodo 7:1 quanto o Deuteronômio 18:18, é que Deus é ativo e o profeta é passivo. Que Deus é que produz e o outro recebe. O profeta recebe revelações divinas em sonhos, visões ou comunicações verbais da parte de Deus, e as transmite ao povo, quer oralmente, quer visivelmente nas ações proféticas. Então, quando nós pensamos em termos de um profeta nas Escrituras, e aí nós temos as primeiras citações em Êxodo, em Deuteronômio, o profeta era alguém que recebia de Deus uma mensagem e simplesmente transmitia, falando ou representando. Exemplo do profeta Oséias, que Deus chama e diz que ele se case com uma mulher adúltera. Tendo se casado com uma mulher que era adúltera, ele representou Deus, que era fiel, e Israel era representado na mulher adúltera. Então ele representa de forma teatral a mensagem que Deus está lhe transmitindo. Não há nos textos nada que fale sobre ver o futuro. Os profetas não viam o futuro. Deus, conhecedor do futuro, lhes anunciava as coisas que iam acontecer. Mas o profeta em si não via nada, o profeta em si não falava nada dele mesmo, ele simplesmente transmitia o que Deus tinha lhe falado. Luiz Berkhof, ainda na sua teologia sistemática, diz assim: os ofícios podem ser classificados como extraordinários, apóstolos, profetas e evangelistas, e ordinários, presbíteros, pastores, mestres e diáconos. O que Berkhof faz é nos mostrar essa distinção daqueles ofícios que eram extraordinários e daqueles ofícios que são ordinários. Os extraordinários findaram, porque tinham uma expressão extra, temporária. Os ordinários permanecem, porque são comuns e têm o seu ofício contínuo. João Calvino, então, comentando a primeira epístola aos Coríntios, declara: também devem ser percebidos como permanentes ou temporários. Devemos observar que alguns dos ofícios são permanentes, enquanto outros são temporários. Os ofícios permanentes são aqueles que são indispensáveis ao governo da igreja. Os temporários, por outro lado, são aqueles que foram designados por início para a fundação da igreja e o estabelecimento do reino de Cristo, os quais cessaram de existir desde então. Calvino e Berkhof trazem a ideia de que no início, quando a igreja era nascente, havia falta de credibilidade. As pessoas ainda não tinham a noção de quem era Cristo e os discípulos, em especial os 12 apóstolos. Para dar credibilidade, valia o que eles falavam e faziam, Deus lhes concedeu ofícios extraordinários, que foram acompanhados de dons extraordinários, que lhes permitia produzir eficazmente naquele momento sinais que validavam aquilo que eles estavam fazendo. Com o aperfeiçoamento da igreja, o estabelecimento dela,
esses ofícios, esses dons extraordinários, perderam o porquê. Exemplo, o dom de línguas, que é confundido com falar línguas esquisitas, que ninguém entende. Lá em Atos dos Apóstolos, o texto começa declarando que havia um grupo de nacionalidades diferentes. Lendo o texto, você vai ver que são listados povos de cada nação. O texto também diz que cada um ouvia na sua própria língua materna. O termo língua que aparece no grego é o termo idiomakes. Idiomakes foi transliterado para a língua latina como idioma. O idioma, o que ele é? A língua de um povo. O termo que ainda é usado no Novo Testamento por Paulo, junto a idiomakes, é o termo hermeneu, que significa intérprete, que na língua portuguesa foi transliterado para hermenêutica, que é a arte de interpretar. O que o Novo Testamento diz é que na época que não tinha Wizard, não tinha Fiske, não tinha Thomas Jefferson, aqueles homens foram capacitados pelo Espírito Santo a falar no idioma daquelas nações. Que milagre maravilhoso! Ora, hoje, quando já se compreende os idiomas, já há facilidade de aprender as línguas, esse dom, esse ofício findou. E agora a igreja, por meios ordinários, faz com que o evangelho chegue às pessoas pela pregação. Missionários são capacitados, enviados e treinados na língua e nos costumes e enviados aos povos. Não há mais necessidade daqueles ofícios e dons extraordinários. E hoje o que acontece na igreja? Ora, às vezes, movimentos emocionais, de ilusão, mentiras de Satanás, que enganam e fazem com que as pessoas acreditem que o que se passa hoje seja o que aconteceu na igreja nascente. Mas tendo sido estabelecida, eles cessaram, porque a igreja já está fundada. Efésios capítulo 2, o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo declara que a igreja foi fundada sobre o que os apóstolos e os profetas fizeram. Aqueles homens, os 12 que Cristo chamou, e os profetas, foram usados por Deus para estabelecer a igreja. Tendo sido estabelecida a igreja, findou a necessidade dos apóstolos e dos profetas. Não há mais apóstolos, vimos o domingo passado, e hoje estamos vendo, não há mais profetas. Bom, o que são profetas então? Os profetas, segundo o uso bíblico, é alguém que fala em nome de outro. O exemplo mais claro está em Gênesis, em Êxodo 7:1, o texto que lemos há pouco. Moisés é a fonte autoritativa e Arão é o órgão dessa fonte. O que acontece no texto? Moisés fala, Arão transmite. O que é um profeta no pensamento bíblico? As pessoas confundem profeta com cartomante, com vidente. A Bíblia proíbe a vidência, a Bíblia proíbe a necromancia, a Bíblia proíbe que o homem mexa com aquilo que pertence a Deus, o futuro. E o que nós vemos muitas vezes hoje na igreja é gente querendo falar da vida do outro, é gente pressupondo o que vai acontecer na vida do outro. O profeta não tinha essa função. Quando ele falava do futuro, não falava de si, mas declarava aquilo que Deus tinha dito. E toda vez que Deus fala sobre o futuro nas Escrituras, Ele fala sobre a igreja, o povo, não sobre fulano, ciclano ou beltrano, nem sobre coisas diminutas do dia a dia. Então o que caracteriza o profeta é alguém que fala aquilo que Deus diz a ele. Ele só é um porta-voz, ele só declara, proclama aquilo que lhe foi dito. Ele não está autorizado a falar em nome de Deus aquilo que ele quer dizer,
mas ele diz aquilo que Deus disse. Ele é um porta-voz de Deus junto aos homens. Hoje o profeta não fala de Deus, porque não existem mais profetas. E se tomarmos aqueles que se dizem profetas, o que eles falam não é Deus falando, mas são eles falando acerca de coisas pertinentes a si, aos dias presentes, aos acontecimentos atuais, ou quando tentam prever o futuro, fazem como fizemos, erram feio. Não teve chuva nenhuma, foi só o dia todo. É isso que acontece. Ou se acertamos é mero acaso e não certeza, nada tão certo. O fazemos por sorte. Um profeta nas Escrituras é alguém que fala o que Deus diz. Ele não aumenta nem diminui, ele é preciso. Ele fala o que exatamente disse Deus. Ora, se hoje Deus nos fala pela palavra, abra sua Bíblia em Hebreus, o capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 1 e do verso 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor aos Hebreus nos declara que outrora, havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, veja que é tudo no passado, e ele utilizou os profetas. E então ele muda no verso 2 e diz: nesses últimos dias. E agora ele vem para o tempo presente. E ele diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Então é o Filho que é o herdeiro de todas as coisas. É o Filho que nos transmite a mensagem. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. É por isso que a confissão de fé diz que cessaram as formas de se revelar. Ninguém mais hoje fala da parte de Deus. Deus fala na sua palavra. É a única forma pela qual Ele nos fala, autoritativamente. Então ninguém está autorizado a dizer: Deus me disse, ou Deus me falou. Mas o texto declara que na palavra Ele fala agora, porque o Filho concluiu a obra e ela não se apresenta mais como outrora, de muitas maneiras e muitos modos. Um profeta é, portanto, alguém que fala em nome de Deus. Quem hoje está autorizado a falar em nome de Deus? Quem foi chamado pelo próprio Deus? Eu não tenho visto nenhum Moisés em nossos dias, nem um Jeremias, nem um Isaías, nem um Paulo que viu o próprio Cristo. O que nós vemos são pessoas ignorantes da palavra, que desconhecem a Bíblia, que se contradizem quando falam, que contradizem as Escrituras, que causam confusão no seio da igreja, que dividem igrejas, tiram a paz das pessoas, confundem as pessoas. Mas ninguém tem se apresentado de fato como Deus falando, porque Deus não fala mais. Ele fala pela palavra. Ora, nem a Bíblia tem sido lida, que é a palavra de Deus, que Ele nos deu, nos deixou ao alcance. Por que haveria Ele de estar falando de outras formas, se nem aquilo que Ele nos deu tem sido lido e observado na igreja? Então um profeta, ele não pode falar em nome de Deus hoje, porque Deus não o tem autorizado mais. Ele deve, contudo, ser um órgão imediato de Deus. Será que os profetas de hoje estão bem certos do que eles estão falando? Abra novamente em Deuteronômio 18:18.
quinto livro da lei de Moisés: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como ele profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Mesmo quando ainda existiam profetas, haviam princípios. Se ele falar e não for a minha palavra, ele deve morrer. E não se preocupem, não tenham temor do que ele disser, é mentira. Imagine agora que cessou, que passou o dom, o ofício. Não tema, não se submeta. Só há uma palavra que deve nos conduzir: são as Sagradas Escrituras. É por isso que no protestantismo, e ontem comemoramos a Reforma Protestante, a Escritura está à mão do cristão, na língua que ele fala e lê, para que ele possa ouvir o que está sendo pregado e, a partir das Escrituras, comparar. Então ele pode dizer: o que está sendo dito é Deus falando, não é um homem falando, e homem algum está autorizado a falar da parte de Deus. A parte de Deus é a palavra dele revelada, as Escrituras Sagradas. E ninguém pode buscar outra fonte de revelação senão a Escritura Sagrada. Ninguém pode falar a você nada da parte de Deus senão o próprio Deus na palavra. Quando nós pensamos em profeta, ele deve ser um órgão imediato de Deus, e não há mais ninguém que fale diretamente da parte de Deus. Porque Hebreus nos disse há pouco que, havendo outrora falado, cessou. E hoje ele nos fala por meio do Filho. Então a busca por esses dons, e há um excelente livro do Dr. John MacArthur, chamado Fogo Estranho, que ele trata muito bem desses falsos profetas, que têm se manifestado hoje no meio da Igreja de Cristo. Isso é uma exortação bem clara nas Escrituras, é que os falsos profetas são ovelhas vestidas, são lobos vestidos como ovelhas. Então muito cuidado quando alguém chegar dizendo: Deus me disse, ou Deus mandou falar. Deus não disse nada para ele, e nem mandou ele dizer nada, porque o que Deus quer que você saiba está claro nas Escrituras. Como nós vimos hoje à noite, a confissão de fé declara que tudo aquilo que nos é necessário, tudo aquilo que nos é preciso está claro nas Escrituras Sagradas. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. Você não precisa ouvir alguém. Para com essa preguiça de ir às Escrituras e conhecer a vontade de Deus. E alguns, movidos por essa preguiça, procuram os caminhos mais curtos.
Deixa eu ouvir o que fulano tem a dizer, o que fulano pode me falar. Ah, ele é homem de Deus. Eu tenho uma notícia bem triste para você. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Todo homem é mentiroso. Só um que é verdadeiro, é Deus. Então às vezes você acha que fulano é um homem de Deus. Cuidado. Só a palavra dele pode falar. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Não acrescente nada à palavra. Fique com a palavra e somente com ela. Tenha-se a ela como a única verdade de Deus. Para que você então possa ter uma verdade confiável, autoritativa e final. Para de ficar indo para lá e para cá, ao bel prazer de homens mentirosos e falhos. E lembre-se que aqueles profetas que ele chamou foram homens santos e inspirados por ele, que o Espírito dele usou. Nem eles eram confiáveis, se não fosse a operação de Deus na vida deles de uma forma extraordinária. E mesmo assim, muitos deles falharam. Quem dirá hoje, em nossos dias, onde Deus não tem mais operado de forma extraordinária em homens, com ofícios extraordinários? Curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, outrora para a fundação da igreja, o Senhor estabeleceu ofícios extraordinários. Dentre eles o ofício de profeta, homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, para ensinar e escrever o Novo Testamento e instruir a igreja de Cristo acerca das verdades que Deus desejava revelar à igreja. Hoje, essa revelação nos é dada na Santa Palavra de forma completa, desde o Gênesis ao Apocalipse, contendo toda a verdade que Deus deseja nos dar a conhecer. Não há verdade fora da palavra, e é somente nela que repousa toda a verdade. Por isso, qualquer outra palavra que tem sido dada à igreja é mentirosa, e não pode ser a verdade, porque não procede de Deus. Guia-nos e dá-nos sabedoria, ó bondoso Deus, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém.